Era uma vez uma história de desejo e vingança que aconteceu em Israel. Esta parte da história contém um dos incidentes mais vergonhosos da história de Israel. Vamos lembrar que Jacó mudou sua família para um lugar na terra prometida que Deus não preferiu. Parece que Deus queria que ele voltasse a Betel, e o tempo que passou na cidade de Siquém causou muito mal à sua família. Gênesis 34, versículos 1 a 4. Agora, Diná, a filha de Lia, que ela tinha dado à luz a Jacó, saiu semi-escolta para visitar as garotas da terra. Quando Siquém, o filho de Hamor, o príncipe Heveu, viu Diná, ele a sequestrou e a forçou a ter relações íntimas com ele, humilhando e ofendendo-a. Mas ele estava profundamente apaixonado por Diná, filha de Jacó, e amava a garota. Ele a consolava com palavras doces, como os desejos de um jovem coração. Siquém então disse ao seu pai, Hamor, traga-me esta jovem como esposa. Quando líderes e heróis da Bíblia são mostrados de maneira tão dura e óbvia, podemos saber que a Bíblia vem de Deus. Isso porque os homens geralmente não escrevem dessa maneira sobre si mesmos, suas famílias e seus antepassados. Jacó tomou uma decisão infeliz sobre o local de sua nova casa, mesmo que essa cidade exercesse uma influência poderosa e ímpia. Ele desejava viver perto da cidade, mas Deus o chamou para Betel. A escolha ruim de Jacó deixou sua família vulnerável a influências ímpias. Gênesis 33, versículo 18, Bíblia Amplificada. Quando Jacó chegou a Siquém, ele e Lia foram irresponsáveis por permitir que a socialização sem supervisão acontecesse em uma comunidade imoral. Isso ilustra o baixo padrão de moralidade entre os cananeus. Qualquer mulher desacompanhada podia ser levada dessa maneira, e nem o pai nem o filho sentiram a necessidade de se desculpar ou justificar o que tinha sido feito. Essa era uma região ímpia. Quanto ao jovem chamado Siquém, ele sentiu uma forte atração por Diná e falou gentilmente com ela. No entanto, não seria correto dizer que ele a amava, já que a desonrou. O amor de Siquém por Diná não era puro e espiritual, mas egoísta. Ele a amava pelo que ela poderia fazer e oferecer a ele, em vez de amá-la pelo que ela era. A demanda violenta de Siquém por gratificação imediata causou um grande sofrimento a Diná e teve consequências duradouras. Ele estava atraído por Diná, mas isso nada tinha a ver com amor verdadeiro. Quando Jacó ouviu que Siquém tinha desonrado Diná, sua filha, seus filhos estavam no campo com o gado. Então Jacó não disse nada até que eles chegassem. Mas Hamor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó souberam disso, voltaram do campo profundamente entristecidos e muito irritados, pois Siquém tinha feito algo vergonhoso a Israel ao se envolver com a filha de Jacó, algo que não deveria ser feito. Gênesis 34, versículos 5 a 7. A recusa de Jacó em fazer o que é certo em relação à sua família encorajou 2 de seus filhos a fazer algo terrível em resposta. Quando os líderes designados por Deus não exercem a liderança apropriada, isso cria um vácuo que muitas vezes é preenchido de maneira pecaminosa. Naquela cultura do Oriente Médio antigo, a honra da família era altamente valorizada, a ponto de, às vezes, recorrer à violência para protegê-la. Nessa cultura, os irmãos tinham uma responsabilidade maior de proteger sua irmã do que o próprio pai. No entanto, os irmãos de Diná eram conhecidos como garotos cruéis. Gênesis 34, versículos 8 a 12, Bíblia Amplificada. Hamor, o pai de Siquém, conversou com eles dizendo: A alma do meu filho Siquém anseia profundamente por sua filha e irmã. Por favor, deem-na a ele como esposa. Além disso, casem-se conosco, deem suas filhas para nós como esposas e fiquem com as nossas filhas. Desta forma, vocês viverão conosco. A terra estará aberta para vocês. Vivam e façam negócios nela. Adquiram propriedades e bens. Siquém também disse ao pai e aos irmãos de Diná: Permitam-me encontrar favor aos seus olhos, e eu lhes darei o que pedirem. Exijam de mim um dote muito grande e um presente como compensação por entregarem sua filha e irmã.
e eu lhes darei o que me pedirem, desde que me deem a garota como esposa. A proposta dos cananeus de casar com a filha de Jacó era um desafio arriscado para a família da aliança. Envolvendo-se irresponsavelmente com os cananeus, poderia ser particularmente prejudicial a essa família, dada sua significativa função no plano de redenção de Deus. O resultado seria a eventual e completa assimilação da família de Jacó na cultura cananeia. Gênesis 34, versículos 13 a 17, Bíblia Amplificada. Os filhos de Jacó responderam a Siquém e Hamor com astúcia, pois Siquém havia desonrado e envergonhado sua irmã Diná. Disseram a eles: não podemos fazer isso e dar nossa irmã em casamento a alguém que não é circuncidado, porque isso seria uma desgraça para nós. Mas concordaremos com isso apenas sob uma condição: se vocês se tornarem como nós, ou seja, todos os homens entre vocês concordarem em ser circuncidados, então daremos nossas filhas a vocês em casamento e tomaremos suas filhas para nós. Viveremos com vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se vocês não nos ouvirem e recusarem ser circuncidados, então pegaremos nossa filha Diná e iremos embora. A resposta dos filhos de Jacó a Siquém e Hamor foi uma decepção planejada e calculada. Hamor e Siquém aceitaram o pedido exigente porque a circuncisão era uma prática observada não apenas pelos israelitas, mas também por algumas outras culturas antigas. Eles estavam cientes dessa prática por meio dos costumes de outras nações. Gênesis 34, versículos 18 a 24, Bíblia Amplificada. As palavras deles pareciam razoáveis para Hamor e seu filho Siquém, e o jovem não hesitou em fazer o que era necessário, pois estava encantado com a filha de Jacó. Ele agora era mais respeitado e honrado do que todos os outros na casa de seu pai. Hamor e Siquém foram até o portão da cidade murada, onde os líderes se reuniam, e falaram com os homens da cidade, dizendo: esses homens são pacíficos e amigáveis conosco, então deixem-nos viver na terra e fazer negócios aqui. Pois essa terra é grande o suficiente para todos nós. Vamos pegar suas filhas como esposas e dar-lhes as nossas filhas em casamento, mas apenas sob a condição de que os homens concordem com o nosso pedido de serem circuncidados, assim como nós somos circuncidados. Não se tornarão deles os rebanhos, as propriedades e todos os seus animais? Se fizermos isso, concordaremos com o que eles pedirem, e eles viverão aqui conosco. Todos os homens cananeus que saíram do portão da cidade ouviram e consideraram o que Hamor e Siquém disseram. E todos os homens residentes naquela cidade foram circuncidados. Hamor e Siquém estavam satisfeitos com o plano, apesar do sacrifício que isso exigia. Siquém sentiu uma forte atração por Diná e estava feliz em se casar com uma família grande, rica e influente. Gênesis 34, 25, Bíblia Amplificada. Durante sua época e local, Siquém era considerado mais honrado do que outros cananeus. Os homens de Siquém concordaram com o acordo e passaram pelo doloroso e arriscado procedimento da circuncisão. No terceiro dia após a circuncisão, quando todos os homens estavam terrivelmente doloridos e sofrendo, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de sangue de Dina, pegarão corajosamente suas espadas e entrarão na cidade sem que ninguém suspeitasse de más intenções. Eles matarão todos os homens. Isso não foi apenas humilde feroz e enganoso, mas também desonrou a aliança de circuncisão de Deus. Gênesis 34, versículos 26 a 29, Bíblia Amplificada. Eles mataram Hamor e seu filho Siquém com a lâmina de suas espadas e tiraram Diná da casa de Siquém, onde ela estava hospedada, e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram e saquearam a cidade porque sua irmã tinha sido desonrada e envergonhada. Eles levaram os rebanhos dos cananeus, suas manadas e jumentos, bem como tudo o que havia na cidade e nos campos. Saquearam todas as riquezas e cativaram todas as crianças e esposas. Eles justificaram esse assassinato e roubo afirmando que sua irmã e sua família haviam sido desonrados,
mas a punição foi excessiva. Gênesis 34, versículos 30 e 31, Bíblia Amplificada. Jacó estava extremamente preocupado com a situação, pois temia que os habitantes da terra, os cananeus e os perizeus, se unissem contra ele e sua família, já que seus homens eram poucos em número. Ele temia ser destruído, ele e sua casa. Os filhos de Jacó responderam: deveríamos permitir que ele tratasse nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 34, versículo 31, Bíblia Amplificada. Esta foi a única resposta de Simeão e Levi. Eles estavam certos de que sua irmã Diná tinha sido abusada e tratada terrivelmente. Mas nada disso explicava a violência excessiva deles, que incluía assassinato em massa, escravização de mulheres e crianças e saques. Jacó estava perturbado com o ocorrido, pois estava preocupado com a capacidade de sua família de estabelecer uma presença permanente na terra. Ele temia que os outros cananeus na região, que eram muito mais numerosos do que eles, buscassem vingança. Jacó não confiava que Deus manteria sua família na terra, como prometera. Quando Jacó estava prestes a morrer, profetizou sobre cada um de seus 12 filhos. Isso é o que ele disse sobre Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, igualmente enganosos, vingativos e cruéis. Suas espadas são armas de violência e vingança. Ó minha alma, não entre em seu conselho secreto, nem minha glória e honra se unam à sua assembleia, pois nada sabia sobre sua trama, pois em sua ira eles mataram homens, um homem honrado, Siquém e os chevitas. Eles agiram com autodeterminação. Amaldiçoados sejam por sua ira, pois ela foi feroz, e por sua raiva, pois ela foi cruel. Eu os dividirei e espalharei em Jacó, e os dispersarei pelo meio da terra de Israel. Gênesis 49, versículos 5 a 7, Bíblia Amplificada. Jacó viu Simeão e Levi como realmente eram, mas ele os repreendeu por suas ações excessivas. Eles não encontraram justificativa para suas ações, e suas ações resultaram em uma maldição de seu pai Jacó. A profecia de Deus, por meio de Jacó, provou ser correta. Deus realmente dividiu as tribos de Simeão e Levi e as espalhou entre Israel. No entanto, a maneira como isso aconteceu para cada tribo foi diferente. Vamos examinar mais de perto essa história e extrair algumas lições aplicáveis à vida. Primeiramente, vemos que Siquém, filho de Hamor, o heveu, era um príncipe da terra, representando a realeza. No entanto, ele tinha um senso de entitlement e também um espírito de luxúria que o controlava. Às vezes, o caminho que leva à ruína e à destruição pode parecer perigoso ou assustador, e muitos de nós o evitariam antes que nossas vidas saíssem do controle. No entanto, na maioria das vezes, é um caminho sutilmente excitante, cheio de prazer e falsa segurança. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. A vida de Siquém e sua decisão impulsiva destacam esse ponto sobre a destruição. Apenas uma única decisão e uma ação correspondente que durou alguns minutos trouxeram a morte para toda a família de Siquém. Tudo começou quando ele sentiu atração sexual pela filha de Jacó, chamada Diná, mas é claro que ele não poderia tê-la, pois não era casado com ela. Em vez de seguir o processo correto de pedir a mão dela em casamento, ele decidiu satisfazer sua luxúria sexual. Eventualmente, houve tanta destruição que se seguiu a sua ação. A verdade é que o pecado nunca traz honra, apenas desonra, porque o salário do pecado é sempre a morte. O caminho de destruição, cheio de armadilhas e criado pelo próprio diabo, promete muito, mas oferece apenas morte no final da estrada. Todos que já percorreram esse caminho foram tão seduzidos pelo prazer que não conseguiram ver a dor de pé bem ao lado deles. Se nossa mente não for renovada, nos enganaremos pensando que a vida justa é muito calma ou desinteressante para seguir. Em vez disso, devemos abraçar o fato de que fomos feitos para descansar, alegria, sabedoria e paz em Cristo. Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é força para os retos, mas destruição será para os que praticam a iniquidade. O diabo sempre usou o mesmo truque desde o início.
oferecendo constantemente prazeres que satisfazem a carne. Da primeira vez que Deus mencionou sua intenção de destruir a raça humana, foi depois que Lameque havia atraído a humanidade para diversos males que irritaram profundamente a Deus. Gênesis 6:1-3. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O comportamento deles era tão perverso que Deus lamentou ter criado o homem. Felizmente, o estilo de vida justo de Noé preservou a terra, ou teria sido um aniquilamento total. É importante lembrar que qualquer coisa que nos faça escolher um caminho que se opõe à vontade de Deus para nós, já nos está preparando para a ruína física e espiritual. Mesmo depois que Jesus perdoou uma mulher adúltera, suas últimas palavras para ela foram para que ela não pecasse mais. Isso porque ele sabia que o pecado eventualmente a levaria pelo caminho da dor, do vazio, da vergonha e da destruição. Embora Jesus não a tenha condenado, ele a exortou a seguir um caminho diferente. Isso significa que Jesus não aceitou o pecado, apesar de aceitar o pecador arrependido. A única maneira de evitar este caminho para a destruição é escolhendo o arrependimento genuíno e abandonando as antigas maneiras que glorificam o diabo. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A boa notícia é que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos evitar a destruição aqui e na vida após a morte. Oremos. Pai, obrigado pelo teu amor que nunca desiste de mim. Senhor, eu te agradeço por abrir os meus olhos para entender por que devo evitar caminhos que parecem certos, mas que levam à morte e à destruição. Reconheço que és o Pai bom, que deseja que seus filhos evitem o caminho da destruição. E peço que me mantenhas no caminho da justiça, pela tua graça. Ajuda-me a viver uma vida sábia que sempre seja agradável a ti, em nome de Jesus. Amém. Espero que tenha encontrado essas lições da Bíblia tão inspiradoras quanto eu. Se deseja continuar explorando histórias significativas e mensagens poderosas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição agora mesmo e junte-se à nossa comunidade. Vamos crescer juntos espiritualmente e descobrir mais tesouros da sabedoria divina. Não perca a oportunidade de fortalecer sua fé e encontrar orientação para a vida. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Estamos ansiosos para tê-lo conosco nesta jornada espiritual. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.